E aí, gente? Agora a mais nova maratonista vai falar com vocês, porque eu estou muito feliz. É um título que eu queria há muito tempo. Então, vim aqui, eu já tinha deixado uma enquete no meu Instagram, perguntando pro pessoal, vocês querem o relato de como foi a maratona, de como foi essa preparação, né? Muita gente acompanhou, muita gente chegou depois, muita gente veio depois da medalha já no peito, então é um processo que eu queria compartilhar com vocês, porque parece muito simples, né? Chegar e correr. É só correr, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, o esporte da corrida é muito democrático, porque correr na rua é de graça, mas participar das provas, ter os equipamentos não é não, tá? Então vou deixar aqui para vocês o meu relato maratonístico de como foi participar pela primeira vez de uma distância tão longa, que lá atrás, em 2014, eu acreditei que era possível fazer, sim. Já deixei um vídeo aqui falando de como eu comecei a correr, como que me libertei do sedentarismo e tal. Então hoje eu vou falar do processo em si, que foi treinar para a maratona e o processo de viver a maratona quilômetro a quilômetro. Então vamos começar do começo, né? Para muitos aqui que me acompanham no Instagram, sabe que eu fiz a minha inscrição para a maratona em novembro de 2021. Fiz para a maratona, na verdade, de Florianópolis, né? Que a Ativo e a O2 eram são as organizadoras da prova e estava inscrita desde novembro, com pleno Black Friday, com pacotão ali de várias outras corridas, e comecei a treinar. Eu tinha acabado de voltar da lua de mel, casamento, a gente tinha ido pro Nordeste, comemos bastante, né? Não estava muito favorável. Eu vou ver se eu consigo deixar algumas fotos para vocês aqui ao longo dos vídeos. Vou dar essa editada para vocês verem como foi esses momentos, tá? Então, tinha acabado de voltar da lua de mel e aí comecei a treinar em dezembro de 2021 para a maratona que seria agora, né? 19 de junho de 2022. Então, eu estava bastante, assim, acima do peso, né? Eu cheguei, se eu não me engano, em dezembro com 74 quilos e estava malhando pouco, a gente tinha acabado de passar por várias mudanças profissionais, então a vida ainda estava uma baguncinha, e aí veio festa de casamento e tudo mais, e comecei fazendo logo uma meia maratona, obviamente, que não recomendo para ninguém. Eu fiz a meia de Sampa em 5 de dezembro de 2021, quebrei, fiquei muito mal mesmo, porque eu não estava preparada para correr toda aquela distância, mesmo sendo 21, e fui assim, me arrastando para passar pela chegada mesmo, porque tinha que honrar aquela medalha. E aí eu falei, não, preciso voltar aos treinos, porque se de 21 foi assim, como vai ser 42, né? E aí comecei os treinos, segui a planilha certinho, em janeiro, dezembro e janeiro, fiquei com um treinador ali carioca, indicado pela Rafa, muito excelente, mas eu precisava me adaptar à minha realidade. E aí acabei trocando de treinador em fevereiro, veio o Paulo, que faz parte da assessoria do Giovanni Braga, foi bem legal. E aí a gente começou a fazer um trabalho, assim, meio que regredi um pouquinho para ele entender como eu funcionava, para eu entender como ele funcionava, e a gente começou a trabalhar ali os treinos. E aí os treinos, para quem não sabe, são treinos progressivos, são treinos de ritmo, treino de velocidade. Então vai ter treino de tiro no meio da semana, que nada mais é que corre disparado e reduz um pouco, corre disparado e descansa um pouco, assim vai. Aí vai ter treino progressivo, que é aquele treino que você começa uma velocidade baixa e vai aumentando até terminar e termina acabada. Tinha treinos só de rodagem, que é para você pegar aquela distância e percorrer. Treino com uma coisa específica, então, vamos supor, 10 quilômetros moderado e assim vai. E tinha os treinos que são famosos nos corredores aí, que são os treinos longões, né? Esses longões geralmente acontecem nos sábados, porque geralmente, né, as pessoas estão de folga ou tem um horário diferenciado, tá mais tranquilo, e final de semana são os treinos longos. Então eles variam dependendo do teu objetivo. Meu objetivo era uns 42, então ele ia variar ali. E pro Paulo, eu não cheguei a passar para ele que eu queria fazer 42 em menos de 4 horas. Então ele foi entendendo o meu ritmo e foi editando ali a planilha ao longo de cada mês.
Então, o mês que teve o maior volume de treino foi, acho que, se eu não me engano, o mês de março, que eu tive 245 quilômetros ao todo percorrido. E não é só treino de corrida, né, gente? Então, a gente tem o treino de corrida, a gente tem alongamento, treino de mobilidade, a gente tem fisioterapia. Então, a fisioterapia entrou para mim em março, e eu não tinha possibilidade de fazer fisioterapia igual o pessoal faz, todos os treinos, vai lá e faz recover, faz isso, faz aquilo, porque isso sai caro. Então, acabei fazendo ali um treino, quando eu fazia os treinos longões, ia lá na Clínica Pace e fazia 15 a 30 minutos ali para soltar a perna um pouco, quando doía bastante, e comecei a fazer os meus treinos de mobilidade sozinha. Então, todos os dias eu fazia ou uma mobilidade ali de 10, 15 minutos, ou eu fazia um aquecimento, fazia algo diferente, o que eu não estava habituada a fazer antes, que foi eu sofri um pouco com a dor no quadril do lado esquerdo, cheguei a comentar. Essa dor no quadril me incomodou bastante a ponto de sair do carro doía. Então eu comecei a fazer esses treinos de mobilidade, alongamento e tal, e melhorou bastante. E também melhorei fortalecimento, que nada mais é que musculação, só que voltado para a corrida. Então vai trabalhar grupos musculares ao todo, mas vai focar naqueles que a gente mais vai precisar no dia da prova. Isso evita lesão, evita câimbra, evita várias coisas. E teve a parte da alimentação. Todos os meus treinos eu faço em jejum, desde que comecei a low carb, e não seria diferente nos treinos longos. Mas a partir do momento que começou a passar de 21 quilômetros, então praticamente todos os sábados eu fazia uma meia maratona, eu comecei a utilizar alguns géis de carboidrato, que foi uma estratégia que a minha Nutri usou comigo. A gente tentou fazer alguns carbos do dia anterior, isso me deixava meio dopada, eu perdi o horário no dia seguinte, ou me deixava muito lenta, ou abria a porta do inferno para comer doce aleatório. Então o que eu acabei fazendo? Usei de 1 a 2 géis de carboidrato a cada treino longo desse, e os treinos da semana eu usava nada, só minha água com sal e tava tudo certo. Não tive também esse apoio de fazer drenagem ao longo dos treinos, porque, igual eu falei, o processo no geral fica muito caro, porque a gente tem que investir no tênis. Se você não tiver um relógio de GPS, dá para você controlar pelo aplicativo. Eu, no caso, já tinha um relógio de GPS que eu ganhei do meu marido há 3 anos atrás, muito bom, perfeito, só uso para os treinos na rua e longos ou nas provas. E aí comecei a me inscrever para as provas para ver em dia de prova como eu me comportava. Então todas as provas eu percebi que eu forçava muito, inclusive consegui alguns pódios aí que eu não esperava, porque forcei bastante e consegui chegar assim e fui reduzindo o peso, né? Então, por exemplo, o último mês de abril e maio, que somou esses 60 dias, acabei eliminando 3 quilos de gordura, foi bem legal, ganhei 1 quilo de músculo, então significava que o trabalho de fortalecimento estava certo e de alimentação também, a estratégia estava indo. Porque quanto mais leve, mais rápido a gente é. Isso é física, né? E as coisas foram indo muito bem. Então, qual era a dinâmica mais importante dentro desse processo? Ter a família perto, ter a pessoa que mais está do seu lado durante aqueles dias difíceis, que no caso era meu marido e meu filho, né? Porque meu filho chega e ele não entende nada, porque ele é um bebê. E ter o marido ali entendendo que aquela situação era extremamente importante para mim. Então, englobar tudo isso. E nos dias de prova, já expliquei para as pessoas como funciona, mas a gente acaba fazendo com que uma outra parte da família seja movimentada, que são os meus tios e minha prima, tal, namorado, porque eles moram ali próximo da gente. E para eu fazer, por exemplo, uma prova junto com meu marido no domingo, como que a gente faz com o bebê? Alguém tem que ficar com o bebê. Só que se eu simplesmente acordar às 5 horas da manhã, abandonar ele lá, isso não resolve. Então a gente vai sábado para casa dos meus tios, dorme lá. Depois, 5 horas da manhã, eu acordo minha tia, ela vai pra cama, fica com meu filho, para que a gente saia no horário e volte depois da prova. Então, sempre funciona desse jeito. Se eu não tivesse o apoio deles, certamente não teria as mesmas desenvolturas, ou talvez nem teria feito a maratona, porque só nós 3 juntos ali, focadinhos, ia ser muito complicado. Porque cada prova, cada medalha, cada conquista, cada dia que a gente sai também, era um momento eu e meu marido, sem o filho,
conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades. Inclusive gerou convite podcast de pessoas novas aqui, foi uma coisa muito interessante. Então esse movimento que a corrida deu uniu mais a família, que está mais próximo, e teve esse entender de todo mundo junto, né? Então foi uma parte muito importante do processo. A outra parte importante para mim foi conseguir me desvencilhar daquela maternidade reclusa, porque eu me sentia muito sozinha. Até o meu filho fazer 1 ano, fiquei muito com ele, pandemia e tal. E aí ele tinha começado a ir pra escola, tava começando um processo de eu começar a trabalhar por mais tempo longe dele, mas quando a gente chegava em casa era só eu, mãe. E dentro desse processo acabou que, saindo sábado, por mais que eu saísse 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, um treino de 3 horas eu ia voltar, ele já ia estar acordado. Então acabou que uniu um pouco pai e filho. Então isso foi criando assim uma sinergia em casa, que meu filho entendeu que ele tinha não só a mãe, mas ele tinha o pai também. E ele também pôde entender esses finais de semana que a gente saía para fazer as provas, que ele também tem uma outra parte da família que é doido por ele. E aí ele foi criando laços com outras pessoas. Então essas coisas todas foi muito bom para mim, para o meu marido, para ele. E acabou que foi. Então a outra parte do processo engraçada é porque como a gente ia sair daqui pro Rio, a gente foi ver as passagens aéreas estavam muito caras. E por que eu contei como funcionam essas provas quando a gente faz aqui em São Paulo? Porque essa mesma sinergia eu precisava levar pro Rio. E no Rio, por mais que meu marido tenha a família dele lá, o meu filho não tá acostumado, né, a ficar com eles não tem essa mesma pegada de entender como ele funciona, que hora que ele acorda, o que ele gosta de comer, porque infelizmente a gente não consegue ter o mesmo contato. E eu falei, bom, e agora, né? Então a gente foi pra ficar na casa deles, então a gente foi todo mundo de carro. E aí foi com meu tio, que é taxista, e o carro é a gás, pra ficar mais barato. Então a gente foi pro Rio de carro, meu tio dirigindo e tal, a gente atrás meio esmagadinho por causa da cadeira, mas fomos, e 6 horas de viagem pra ir, ficamos, a prova era domingo, né, e a gente chegou lá na quinta noite, porque era feriado, então a gente ficou de quinta pra sexta, de sexta pra sábado na casa da minha sogra, mega bem recebidos, era outra estrutura aqui também, a gente precisava não só físico, mas psicologicamente, porque quando tem mais gente dando força, aquilo te dá um gás maior, e mega recepção, né. E dentro de tudo isso, a gente precisava estar próximo da prova no dia da largada, né? Então, se eu ficasse na casa da minha sogra, a gente ia ficar muito distante, a gente ia ter que acordar muito cedo, porque a gente não ia saber como tá o trânsito e tal. Então, a gente optou pegar um hotel só pra gente dormir, do sábado pro domingo, porque eu ia sair 4h30 da manhã. E aí, a gente tinha também ali uma ação com a Alten, que foi muito legal. Foi um convite, foi bem sensacional, assim, fazer as fotos com eles, tal, durante o percurso, antes da prova, foi muito legal. E a gente precisava estar ali próximo. Então, como fazer para se manter nesse movimento, próximo, dormindo o máximo possível? E assim, a gente pegou um hotel muito ruim. Um hotel que era na região da Lapa, no Rio de Janeiro. Era assim, a vizinhança não era agradável, não era bonito, não era aquela coisa de cinema que vocês veem por aí, não. Mas era o que a gente precisava. Então a gente foi pra ficar e fomos pra lá no sábado, conseguimos sair 4h20, 4h25, pegamos um Uber, conseguimos chegar na prova ainda antes das 4h40, eu tinha organizado de chegar às 4h40 na prova, chegamos. Por quê? Porque as largadas acontecem muito cedo. Porque essa prova a gente pode levar 2 horas e pouco, como são os recordistas aí que fazem os 42K, mas pode levar 7 horas a última pessoa, né? 7, 8 horas uma pessoa conclui uma prova dessa, dependendo ali do condicionamento físico dela, da cabeça, tudo mais. Então, elas começam muito cedo. A primeira largada era 5 horas da manhã, depois 5h15, 5h25, que era a minha, e assim sucessivamente. Porque tem muita gente. E eram várias distâncias, então essas primeiras largadas mais cedo eram as distâncias de 42, os doidos que foram fazer maratona. Depois, às 8 horas, tinha as ondas de largada dos 10K e depois dos 5K. Então, tinha muita gente dentro desse meio todo.
Então a gente chegou e assim, eu tinha planejado fazer uma prova visual Rio de Janeiro, né? Apesar do clima ameno, porque a gente tá no outono pro inverno, eu tinha planejado fazer uma prova ali, aqueles visuais alaranjados, dourados, aquela coisa bonita que a gente vê, Cristo Redentor, mapa da praia, coisa mais linda, assim. E de repente a gente chega na prova, tá ventando, tá chovendo e tá frio. Frio pra carioca e um clima mais friozinhozinho pra quem é daqui de São Paulo. E aí foi o tempo todo. Começou a garoar, 5 horas, e começou a chover. E aí deu a largada e a coisa começou a piorar. E dentro disso, a chuva foi apertando. E aí eu já tinha dividido na minha cabeça a prova em 3 séries de 14 quilômetros. Então eu preciso passar pela primeira série boa, preciso passar pela segunda série muito bem, pra chegar nos últimos 14 e... Então eu tinha combinado no dia anterior com o meu treinador, o Paulo, que faríamos assim. Eu começaria num pace de 5,50 até 6, porque eu tinha o objetivo de fazer 4 horas. E ali eu falei pra ele, eu tenho o objetivo de fazer em menos de 4 horas. Então não importava se era 3 horas e 59, mas eu queria fazer em menos de 4. Meu marido já tinha feito uns cálculos, falou, eu acho que você faz entre 3,40 e 3,50. Gostei muito dos cálculos que ele fez, mentalizei, fui dormir, fui sonhar, fui fazer minhas meditações com esses números. E ali, quando eu vi os primeiros 14, eu tinha feito muito bem. E eu falei, meu Deus, eu não imaginava que eu ia fazer tão rápido. Saiu os primeiros 14 no pace de 5,15. E aí eu falei, meu, se eu continuar assim tá muito bom. E aí começou a aumentar o cansaço, né? Quando foi no quilômetro 16 para 17, foi quando eu usei o primeiro gel de carboidrato, usei da Soldobro, porque era o gel mais limpo que tem, assim, com menos aditivo, era mais o carbo mesmo, para me manter em aquela combustão o tempo todo que a prova exige, uma boa parte do tempo ali, naquela velocidade que eu tava, que eu não treinei para aquilo. Passou ali, quando começou a passar a metade da prova, então eu já tava nos 21, eu comecei a correr do lado da Ivânia, que era uma pessoa que eu não conhecia, eu conheci depois da linha de chegada. Ela corria muito e ela virou meu ponto de referência. Em todas as provas eu tenho um ponto de referência. Enquanto eu não for a primeira, eu tenho um ponto de referência sempre pra cima do meu. E aí eu fui correndo com ela e a gente foi uma dando força pra outra, uma dando força pra outra. E o resto dos quilômetros, que eu achei que seria extremamente cansativo, que eu achei que eu não ia aguentar, que talvez... Eu tava tão psicologicamente bem preparada que foi muito maravilhoso, né? E então eu terminei ali, vi no quilômetro 38 eu vi a Val. Antes disso eu tinha visto já o Edu do Tênis Certo, e aí depois quilômetro 41 bati na mão do Marcel lá do Mania de Corrida. Então beijo para esses 3 que são tão importantes no movimento da corrida e foram muito importantes para mim nesse trajeto. Foi muito emocionante passar por eles ali. E aí, quando eu cheguei, tava chegando no quilômetro 42 ali, já tinha passado um pouquinho, tava chegando, porque a gente acabou correndo um pouco mais que 42, 195, o pessoal da organização aí, não sei qual é a diferença que deu dos outros relógios, mas vi muita gente falando que deu uma diferença de pelo menos 500 metros a mais, mas tá ótimo, foi muito bem. E aí, o que eu achei mais, assim, inusitado foi eu falo uma Seguimara, né? Uma Seguimara minha, por que Seguimara, né? Seguidoras maratoners. Então, tudo agora é maratona. E ela começou a gritar meu nome, e ela começou a gritar meu nome no microfone. Eu nunca vou esquecer, e pra mim, assim, porque me deu um gás pra terminar essa prova, um gás, que eu terminei, assim, no pace de 4,17, que eu nem acreditava. Claro que faltava uma distanciazinha, então tinha a responsabilidade de poder acelerar ali, porque eu estava na reta final. Mas foi muito legal, assim. E voltando um pouquinho, eu falei lá no começo que eu estava inscrita para a Maratona de Florianópolis, né? Ela também era 19 de junho. Só que quando chegou em abril, que a gente tinha acabado de comprar as passagens, eu vi no Corrida no Ar que não ia ter mais a prova, que eles iam adiar. E eu entrei em contato imediatamente com o pessoal da organização da Ativa e da O2,
Fui extremamente maltratada pelo atendimento deles, falando que não, eu tinha que seguir as orientações oficiais, não tinha prova desmarcada nenhuma. E horas depois eles mandaram um e-mail para todos os atletas dizendo que a prova tinha sido adiada para o dia 23/10 de 2022. Então isso tinha ferrado um pouquinho minha cabeça, mas foi automaticamente eu fiz a minha inscrição para a prova do Rio, que inclusive ia correr com a Rafa Arlota, que é uma pessoa que eu sou muito fã, e ia correr com as pessoas ali que eu conhecia, que estavam mais próximos da corrida. Então foi um festival, um festival da corrida, não foi simplesmente chegar lá, correr, botar a medalha no peito, não foi isso, foi um processo, foi muito emocionante, consigo hoje falar na boa, tranquilo, né, porque já passou a fase de tudo que eu falo da maratona eu choro, mas é um processo de transformação muito grande. Você olhar para um GPS de carro e ver que tá faltando tantos quilômetros, aí você fala, nossa, eu fiz mais do que isso e a gente tá longe de casa. Você começa a comparar onde você tá e quantos quilômetros faltam, você fala, meu Deus. Então, você faz coisas que nem você acreditava que era possível fazer. E o que foi, assim, sensacional. Terminei a prova em 3 horas e 45. Então, isso foi muito legal. Nos resultados oficiais, ainda não fizeram contabilidade, né, de quantos homens, infelizmente, correm aí com o número de peito de mulheres, né, com chip de mulheres que acabam alterando as classificações. Isso deixa a gente um pouco chateado. Eu sei que tem mais de 10 já dentro da minha categoria, dentro da linha geral, e isso acaba alterando o geral, mas mesmo com isso, peguei ali 103 de colocação, eram 1.077 mulheres, então foi muito legal mesmo, foi um marco, assim, minha vida. E aí, respondendo perguntas que o povo sempre deixa pra mim lá na caixinha, qual é a próxima? A próxima maratona eu não sei, porque a gente ainda tá no mês de junho de 2022, né? Mas a que eu tenho certeza que eu vou fazer, se vivo estiver, e espero que esteja, vai ser a Maratona do Rio de novo, só que o desafio. E o que é o desafio? Esse ano, eu não sei se esse nome é sempre o mesmo, que é o Desafio da Cidade Maravilhosa. É 21 quilômetros no sábado e 42 no domingo. Então, esse é o meu desafio do ano que vem. Esse é o meu alvo pro ano que vem. Não sei se terão outras provas antes, provas depois, com essas distâncias tão longas, mas essa eu tenho certeza que eu vou fazer. Se você tiver uma dúvida de corrida, uma dica que eu posso dar para você, comece, né? Você precisa de um tênis, não necessariamente fazer provas. E se você quiser algo assim, eu quero melhorar, eu quero fazer longas distâncias, porque eu acredito que 3 e 5 todo mundo faça, fazendo um movimento na esteira, caminhando, trotando, fazendo intercalado, eu acredito que todo mundo consiga. Mas longas distâncias pode te machucar, então procure aí um profissional da área que possa te ajudar, às vezes um amigo personal que trabalha numa academia que possa te ajudar, te direcionar para que você não tenha nenhum tipo de lesão e não se machuque. Mas a corrida é transformadora. Então, se você quiser aí ter uma experiência diferente na sua vida, que te mova, não precisa ser 42 quilômetros. Se você conseguir concluir, ter a sua primeira medalha, vai por mim que vai ser uma puta uma transformação. Se você gostou desse pequeno relato, deixa aqui seu like, deixa seus comentários. E logo mais a gente vai ter um podcast falando, inclusive, com um pouquinho mais de detalhe de como eu tive essas ideias de fazer uma maratona um dia na vida, tá bom? Um beijo e obrigada!